Oi, gente! Como vocês estão? Sétimo ano, com muito ânimo, com muita energia pós-feriado, mais ou menos, né? A gente também, mas vamos lá, fôlego. Então, estamos em mais uma aula desse projeto de vida incrível, fantástico, que vocês são privilegiados, privilegiadas por estarem tendo aulas agora, mas ano que vem vão ampliar para toda a rede. Mas vamos poder dizer, né, Armando, que Exatamente. começamos. Antes de ser modinha, a gente já sabia. Já era projeto tá de vendo aí? vida, pois é. Então, pessoal, vamos começar nossa aula hoje com um tema super importante, que é um tema que vai acompanhar toda a nossa vida, que é a respeito da saúde sexual. E aí eu não me apresentei, né? Então, sou a professora Yolanda, estou aqui com meu amigo... Armando Pérez. Olha só! E junto aqui, ó, com Raquel, a gente vai falar a respeito desse tema para todos os nossos estudantes de forma cada vez mais acessível. Só que antes de começar, a gente sempre recorda a aula anterior, né, Armando? Exatamente. E aí, se você perdeu a aula, se você moscou, se liga, porque está disponível onde? Está disponível tanto no aplicativo Educa Recife, quanto também na nossa playlist do YouTube. Então acessa lá, aproveita, curte, manda pra galera, mostra pro pessoal da rua, para todo mundo, que isso é massa. E a gente vai chegar longe. Espalhando a palavra de projeto de vida. Exatamente. Não? Pronto, então na semana passada a gente já começou falando a respeito desse tema, né? Que aí a gente trouxe o tema do que muda com a adolescência. Então vimos as questões dos hormônios, a questão dos interesses e a gente começou a falar a respeito da educação afetivo-sexual. Ok, só que hoje a gente vai ampliar ainda mais o tema falando a respeito de saúde sexual, que é algo que vai nos acompanhar, porque a sexualidade, ela faz parte da nossa vida, certo? Vamos ver como é, de que forma a gente está trazendo isso. Vejam esse slide, como ficou bacana. Muito bonito. Ficou bom? Tu gostou? Muito bonito. Então vamos lá, porque hoje vamos falar em amor e cuidados. Então não vamos falar apenas na questão dos afetos, da amorosidade, do sexo. Vamos falar também de cuidados relacionados a esse tema. Perfeito. Vamos lá? Vamos embora. Como não? Opa, então, já que a gente vai começar a falar, vamos lembrar daqueles bons e velhos combinados. Vocês também devem ter combinados aí na sala de aula, do que deve, do que não deve. A gente esteve em algumas escolas e viu, né, que nas salas tem alguns cartazes dizendo que é permitido naquela sala, do que não é. Com a gente aqui não é diferente. Então, vamos lembrar que esses temas, eles são naturais, gente. Natural, faz parte da vida. Pois é. Então, E não por precisa isso, se envergonhar. E tirar dúvida, né? Fundamental, assim. Esses temas, eles vão gerar... Eu acho que das últimas aulas talvez já tenha gerado alguma dúvida em vocês, né? Então, conversar com o tutor, com a tutora, com algum outro professor que você tenha uma confiança, ou com qualquer adulto de confiança, né? Sim. Porque ficar com dúvida é o que não pode. Leva ao erro. Exatamente. Então, às vezes a gente vai ficar ali hesitando porque a gente tem dúvida. Então, vamos perguntar, né? Vamos se informar. A gente está aqui para isso, né? Para trazer esse conhecimento para vocês de uma forma o quê? De uma forma segura, né? Então, vocês estão num ambiente seguro, né? A sala de aula, né? Os tutores, todo esse projeto, as turmas que foram selecionadas, que estão participando com a gente, né? A gente tem todo esse cuidado de gerar, né, para vocês um ambiente seguro, né, para falar sobre esses temas que muitas vezes em casa pode ser um tabu, né? Pode ser que a gente não tenha abertura em casa para conversar sobre isso, mas a gente tem dúvida e tem interesse, né? Sim. Então, a escola é um lugar para isso, a escola é um lugar para projeto de vida. Beleza? Até porque a escola faz parte da vida, né? Muito. Passar anos e anos na escola e a gente quer que vocês fiquem cada vez mais sabidos. Mais e mais sabidos, porque já é comprovado que quanto maior o nível de escolarização das pessoas, as pessoas têm condições a situações de vida melhores. Não só financeiras, mas também de ampliação de mundo, de ideias. Então, vamos aproveitar esse espaço, né? Tantos países não têm escolas públicas, o nosso tem. E o que a gente quer é fortalecer cada vez mais uma escola pública de qualidade, gente. Exatamente. Então, nós também já fomos adolescentes e sabemos que entre vocês surgem muitas dúvidas, muitas gracinhas, muitas conversas e é natural se ter essas conversas, essas dúvidas e tal. Mas lembre que o seu colega, às vezes, só se faz de sabichão, só se faz de o mais sabida do rolê e pode ter tantas dúvidas quanto você.
Por isso que é importante, como meu amigo disse, procurar se informar com quem realmente sabe, tá? Então, hoje a gente está trazendo os temas, mas vamos trazer de forma mais ampla. A gente não dá nem tempo pelo nosso curto tempo de aula e também porque a gente não tem esse espaço diretivo com vocês. Então, falar em sexualidade é perguntar. Vocês aí, ó, como está essa imagem, um monte de gente sorridente, de mãos levantadas. Você sabia que existe um dia mundial para a saúde sexual? Tu sabia, Armando? Não, fiquei sabendo agora. Oxente, então vamos Foi. ver mais a respeito? Vamos falar mais sobre isso. Então vamos lá. Esse dia, gente, ele foi definido pela Organização Mundial da Saúde, viu? A OMS. Então não é algo assim que é uma modinha e tal. Não é uma modinha e tal, não, gente. A própria OMS criou. Por quê? Porque saúde sexual é a habilidade que mulheres e homens têm para desfrutar e expressar sua sexualidade, sem risco de doenças sexualmente transmissíveis, gestações não desejadas, coerção, violência e discriminação. Então, esse dia foi escolhido e foi agora há pouco. Qual foi a data? Exatamente, o dia 4 de setembro, né? A OMS, ela traz, né? A OMS é mundial, então traz essas temáticas que são sugeridas de ser trabalhado, por exemplo, tanto a nível nacional quanto a nível mundial, né? Então a gente tem vários, esses meses que tem cores, né? Então o setembro também é amarelo, né? Sim, de prevenção sim. a suicídio. Sim. Enfim, Outubro Rosa, Outubro né? Rosa e Novembro por aí Azul. vai, né? Então também são diretrizes. Por quê, minha gente? Porque esse tipo de cuidado, esse tipo de informação gera, né, um impacto social, um impacto na qualidade de vida da população, né, principalmente dos países mais pobres, né, que estão ali mais distantes de uma infraestrutura de saúde adequada, por exemplo. Né? E aí o Brasil, por ser tão grande, infelizmente vai ter abismos sociais aí muito gritantes, né? Então, infelizmente, a gente convive, né, na nossa própria cidade aí com bairros que têm o IDH de um país africano e bairros que têm o IDH de um país europeu, né? Então, é importante a gente refletir, né, que essas políticas elas são aí gerais, né? Então, tanto para rico, para pobre, para todo mundo. Então, é informação, tá? Então, não é que o tema como esse, um dia para a saúde sexual, vai ser restrito a um dia. Não é. Isso são temas de debater o ano inteiro. Mas se coloca justamente uma data para que se tenham divulgações, para que se tenham políticas públicas que possam falar cada vez mais a respeito. Então, vejam como saúde sexual é amplo, pessoal. Fala até a respeito de evitar coerção, ou seja, uma pessoa obrigar outra a fazer o que ela não quer. Então, não é só evitar uma infecção sexual transmissível, um IST, não é isso. Saúde sexual é muito além. É falar de ter saúde também nos cuidados, porque vejam aqui o conceito. A saúde sexual implica viver de forma prazerosa a sexualidade, com respeito e informação, sabendo que há direitos, mas também deveres e responsabilidades para com o parceiro ou a parceira. Então vejam como saúde sexual é amplo. A gente vai trazer um aspecto dela hoje, mas ela vai muito, muito além do que uma primeira coisa de se pensar. A saúde, eu não estar doente. Não é apenas isso, né, Armando? E é muito importante, minha gente, a gente sempre frisa aqui, a gente está falando disso porque tem também uma noção preventiva. Não é que o que a gente está falando aqui dê aí tipo uma habilidade ou qualquer coisa para você sair ultrapassando etapas, né? Sim. Então a gente está falando sobre isso porque a partir, né, da média de idade de vocês já entram nesses temas. Então muitas vezes já está dentro, né? Você já escuta falar e tal. Então é importante a gente trazer esse conjunto de informações. Tá? Então, quando a gente fala nesses termos, é justamente para a gente trazer uma noção, digamos assim, alinhada sobre isso. Né? Alinhada com o que diz a OMS, com o que está de acordo também, né, para vocês que estão em formação. Então, isso é muito importante para pensar o futuro de vocês, né? Pois é. Então, a gente falar a respeito de saúde sexual é falar justamente disso, de que são temas naturais. A saúde, ela é um todo, né? E a sexualidade, como a gente já disse, ela é natural e ela faz parte da vida. Inclusive da pessoa que resolva não exercer
ou exercer mais tardiamente uma vida sexual. Exatamente. Mas aí se tem que pensar em diversos aspectos, tá? E que a gente vai começar a trazer diretamente agora. Então vejam essa imagem. A gente vê vários preservativos, as chamadas camisinhas. Então vamos já perguntar, prevenção sexual, o que você sabe sobre? O que você sabe sobre esse tema, gente? Vamos lá? Além das campanhas, né, de tanta coisa que a gente vê. Por exemplo, na TV aberta, né, eu lembro quando eu era criança, estava em casa na TV aberta, eu via propaganda já sobre preservativo, né? Tinha propagandas de várias linhas, mas do governo, né? Então propagandas oficiais que passam na TV aberta. Então esse tema, ele não é um tema que deve ser evitado, né? Sim. Ele deve ser visto, né, pelas pessoas, que é justamente para conhecer. Então o conhecimento é que ele vai trazer aí a possibilidade de alguma ação, né? Quando a gente ignora, quando a gente não sabe, a gente fica sem recurso, né? Então por isso que a gente está trazendo isso aqui para vocês. Bom, então a gente falar a respeito de prevenção sexual é a gente abordar alguns pontos que a gente já vem falando nas aulas, mas é sempre importante a gente estar lembrando, estar reforçando, se você tiver qualquer dúvida. Então vamos aqui ampliar e vamos ler juntos a respeito. Então, primeira coisa, diga não à automedicação. Porque é muito comum os jovens começarem com uma conversa de eu tomo tal remédio, eu tomo tal pílula, porque minha prima toma, porque não sei quem toma. Os meninos querendo ter barba, né, Armando? É. Vão tomar um remédio X. Pessoal, remédio é coisa séria. Não é porque um remédio serviu para uma pessoa que vai servir para você. Cada organismo ele é único. E não é só o remédio ter essa utilidade, vai ter também a quantidade, a forma de se tomar. Então, tenha cuidado com a automedicação. Outra coisa, lembrando sempre, consentimento é fundamental. A gente falar a respeito de se envolver com alguém. Pode ser até algo mais, abre aspas, simples, como uma troca de beijos. Os dois têm que querer, gente. Exatamente. Os dois têm que concordar, ok? Até com amizade, como a gente já falou aqui, né? Sim. Quando a gente falou sobre a adolescência, Sim. até com amizade, até para a amizade, né, se abrir determinadas intimidades dentro de uma amizade, tem que ter consentimento, né? Sim. Faltou a gente ler um último, Armando. Mas não Ali, era da medicação? usar o método escolhido corretamente, gente. A gente vai falar de alguns métodos contraceptivos, alguns métodos de saúde, prevenção sexual. Então, tem que usar corretamente. Você pode achar que o melhor método que tiver, se não usar ele de forma certa, não vai ter o efeito desejado. Atenção. Muitas vezes pode ser uma consequência, né, bastante Sim. séria, né? Bastante séria. Então, falando a respeito de saúde sexual, nós já falamos a respeito dessa questão mais ampla da saúde sexual também, se evitar a violência, se ter relações sexuais prazerosas, respeitosas, com consentimento, tudo isso é saúde sexual. Mas falando diretamente em prevenção à infecção sexual transmissível e gravidez não desejada, a gente pode dizer que existem 4 formas diretivas para se evitar uma gravidez, ok, gente? Então, dessas 4 formas, quer dizer, 4 formas não, 4 formas mais amplas, 4 né? eixos, 4 né? eixos maiores, né? Dos métodos contraceptivos, que é o que estava ali naquele slide, nesse slide aqui, ó, estava escrito aí, sim. métodos contraceptivos, e a gente tem esses 4 grandes eixos de métodos contraceptivos, né? A gente vai deixar para vocês pesquisarem melhor a respeito, tá, gente? É até nosso desafio de hoje. Mas Exatamente. podemos começar já adiantando. Então, tem os métodos naturais. E esses métodos naturais, eles são bem pontuais. Eles dão certo. Mas tem que se ter todo um autoconhecimento com o corpo e todo um respeito. Por isso que não é recomendável, ainda mais com vocês que estão começando agora a esse autoconhecimento, ok? Tem os métodos hormonais e ali atrás estão as imagens, né? Método hormonal como uma pílula anticoncepcional, a pílula dia seguinte, injeções. Então, métodos como esses são muito sérios, porque são remédios que estão se injetando no corpo. Por isso que tem que ser mandado por um médico adequadamente, tá, gente? Para saber se Médico não vai ou médica, causar né? nenhum distúrbio, né, no corpo. E aí, no caso, vai ser no corpo das meninas, né? Porque métodos vão ser mais direcionados. Pois é. Né,
Pois é, para gente. o corpo feminino. Então, meninas, muito cuidado, certo? Porque são hormônios que estão sendo colocados no seu corpo e que causam prejuízo em longo prazo. Então, se tem muitas críticas a respeito de métodos como esse. Eu, particularmente, não tomo nenhum disso, porque são desnecessários, já que temos outras formas mais naturais de cuidados. E a gente pode falar dos irreversíveis, que não cabe a vocês, é só para pessoas adultas, né? Que é a esterectomia, no caso das mulheres, e a vasectomia, no caso dos homens. E o de barreira. Esse de barreira, eles são os mais recomendáveis, porque vai evitar não apenas a gravidez, como também as infecções. E são as camisinhas, masculina e feminina. Também tem o diafragma, né? Mas aí a gente fala na camisinha mesmo, que tem para mulheres também, justamente porque a sua saúde ela é muito importante. Não é apenas evitar uma gravidez não desejada. É evitar também as diversas infecções que existem. A mais famosa que a gente pensa é no HIV, mas tem várias outras infecções, gente. Então, vamos se informar melhor, justamente para ter saúde em longo prazo. Então, está aqui esse slide mostrando um pouco, né, do organismo, de toda a genitália feminina e masculina. Vocês podem ver que no caso aqui da feminina, tem até o exemplo das formas naturais. Já está aí o calendário, né? Tem um calendário aí justamente para se ter esse acompanhamento da forma natural, que, como eu disse antes, não é recomendável se você não tem esse autoconhecimento com o corpo. Também estão os absorventes, né? Porque a mulher tem esse ciclo ligado com a menstruação. E aí vai estar ligado à ovulação e é totalmente natural, viu, gente? Não tem problema nenhum em falar em menstruação e ovulação, que são hormônios naturais do corpo feminino, tá bom? Exatamente, minha gente. Então, veja, e também falando, né, do aparelho reprodutor masculino, né, afora a questão da higiene, né, que é fundamental, né, a higiene, o trato, né, desses órgãos, a gente tem também que perceber que, do mesmo jeito que foi tratado os ciclos, né, do corpo feminino, que são mais perceptíveis, o corpo masculino ele também vai passar por certos ciclos. Sim. Né? Então, é importante porque tem a ver com essas mudanças, tem a ver com essa formação que está acontecendo, né, no corpo de vocês. Então, a gente, né, também tem que prestar atenção para nossos ciclos, né, para nossas percepções, porque isso, gerando novas percepções, porque isso é fundamental para a gente se autoconhecer, né, minha gente? Então, é o que a gente está trazendo para vocês aqui, é essa ideia, né, de autoconhecimento. Então, por que tudo isso? Né? Porque muitas vezes uma das consequências, né, que são realmente sérias e permanentes, né, é justamente a gravidez na adolescência. Né? Então a gente traz aí um dado para vocês de que cerca de 30% das meninas que têm um filho, né, na adolescência, ela tem a tendência a ter uma segunda gravidez um ano depois. Né? Então isso diz muito, né, sobre inúmeros aspectos, né? A gente vai estar tratando de muitas pessoas aí, mas uma coisa é comum, né, que se deixa de ter um cuidado, muitas vezes se abre mão de métodos, né, que evitem esse tipo de acontecimento, né, porque é uma mudança e é uma responsabilidade, né, que é muito drástica na vida das pessoas, tá? Então é interessante, né, é fundamental que se tenha aí uma visão sobre isso, né, um querer real sobre isso, né? Não estamos com a intenção de discriminar ninguém ou chamar as pessoas por nomes menores, de irresponsável, etc. Não é isso. É simplesmente de quê? Adolescência primeiro, gravidez depois. São etapas da vida, né? É uma questão de saúde pública, é uma questão de cuidados. Então, falar a respeito disso é falar que esse tema é importante e que a gente vai debater cada vez mais. Exatamente. Okay? E aí a gente deixa o desafio para vocês. A gente já começou a falar dos métodos contraceptivos. Pega o celular aí, ó, para ver o QR Code. Ou o tablet, né, que eles receberam. Exatamente. Então aproxima aí. E aí, gente, vocês vão seguir as instruções de um material que a gente deixou. Estamos aqui testando materiais, né? Exatamente. Deixamos aí falando diretamente quais são esses métodos contraceptivos, quais as vantagens e desvantagens de cada um deles. E aí, a partir disso, vocês vão formar grupos e
E aí, depois que vocês formarem grupo, vocês vão construir um cartaz, né? Então, a gente vai ter lá as instruções mais aprofundadas, né? Vocês vão utilizar essa aula para justamente preparar esse cartaz, né? Então, para vocês gerarem aí um produto, e esse produto vai ser enviado para a gente. Então, vocês podem utilizar aí, tem vários programinhas interessantes para vocês utilizarem para construir esse cartaz, tá? Sobre os diferentes métodos contraceptivos que nós vimos aqui hoje. E aí, como é que eles fazem para mandar para a gente? Facílimo. Entra aqui na plataforma da Unirec, procura lá Novos Componentes, Projeto de Vida, 7º ano, faz o download e vamos se informar mais, vamos debater temas e continue cuidando da sua saúde, porque ela importa bastante. Beleza, minha gente. Tchau, Valeu, gente. tchau, tchau.